Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, dando continuidade a esse programa da Sociedade Paulista de Infectologia, que são as terças na SPI. E hoje a gente tem um tema muito interessante que ultimamente tem causado bastante polêmica, várias polêmicas, né, e também boas notícias, sobre as novas evidências para o uso de antirretrovirais para mulheres em idade fértil e gestantes, e também a utilização de antirretrovirais para crianças e adolescentes. Então, para esses temas, a gente vai ter duas palestrantes que são grandes amigas e excelentes professoras e pesquisadoras na área, com muita experiência. Para o tema novas evidências para o uso de antirretrovirais para mulheres em idade fértil e gestantes, a gente convidou a professora doutora Vivian Ida Avelino Silva, é professora, doutora e médica supervisora de pesquisa do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também é professora assistente da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. E para o tema atualização sobre o tratamento antirretroviral em crianças e adolescentes, a gente convidou a professora doutora Deise Machado, professora adjunta da disciplina de Infectologia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e membro do Comitê Técnico Assessor para Terapia Antirretroviral em Crianças e Adolescentes do Ministério da Saúde. Então, cada uma das professoras terá 30 minutos para a sua apresentação, e depois nós vamos abrir para as perguntas, né, e o debate com os colegas que estão assistindo. Queria agradecer muito a presença das professoras e dos colegas que estão conosco, então já convidar a professora Vivian para a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Paulo, pela apresentação, pelo convite. É um prazer estar aqui com a SPI, com as pessoas que estão assistindo a gente. Eu vou começar a compartilhar minha apresentação. Todo mundo está vendo, né? Sim. Beleza, então tá jóia. Então a gente vai falar um pouco sobre as evidências atuais sobre o tratamento antirretroviral para mulheres em idade fértil e gestantes. Então, ressaltando aqui, a gente está falando de uma faixa etária, né, que é toda a faixa etária da vida em idade reprodutiva das mulheres, começa cedo, né, a partir da adolescência e vai até a perimenopausa. A gente está falando de um período em que existem vulnerabilidades, né, para as mulheres, em que a gente quer tomar cuidado com outros aspectos da saúde, que não apenas a gestação, mas sem dúvida esse período periconcepcional é o período de maior preocupação, já que a gente tem vários riscos, né, associados a esse momento. Então, risco de infecção incidente por HIV, em todo o período perigestacional, né, em que a gente tem, então, peculiaridades da situação da gestação e do puerpério, o risco de transmissão materna infantil do HIV, que é uma preocupação muito importante, a teratogenicidade potencial de medicamentos antirretrovirais e até a interação, né, entre esses medicamentos e outros medicamentos que podem ser usados no mesmo período pela mulher, por exemplo, os contraceptivos, risco de eventos adversos da gestação e do parto, né, por exemplo, baixo peso ao nascimento, natimorto, aborto, parto prematuro, entre outros. E, por fim, a gente tem que se preocupar, né, e não é um fator menos importante, mas a gente também tem que se preocupar com a busca por melhores desfechos clínicos para a mulher, né, pensar também na mulher como um interesse central aqui, né, e não apenas na relação materno-infantil e nos desfechos da gravidez. Eu sei que a gente quer falar hoje sobre novas evidências, mas eu não resisti a falar um pouquinho de história, né. A gente sabe que um dos eventos mais marcantes
do uso de antirretrovirais para mulher em idade fértil e gestante foi o ACTG 076, né, o protocolo publicado no New England em 94, foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado com placebo, que demonstrou que a zidovudina era capaz de reduzir a transmissão, o risco de transmissão materno-infantil do HIV, né, para as mulheres que vivem com HIV e estavam gestantes, né. A partir desses resultados, a gente teve uma evolução histórica das recomendações de tratamento antirretroviral para as gestantes durante a gestação. Essas opções ficaram conhecidas como Option A, B e B+, né? Então, Option A era o uso de AZT durante a gestação, e o uso de uma combinação, né, de nevirapina com o nosso antigo Biovir, aqui AZT com 3-TC em dose única no parto. Option B era o uso de 3 drogas antirretrovirais durante a gestação e o parto, então já ampliando para um esquema de combinado de medicamentos antirretrovirais, muito mais potência, né, antiviral. E, finalmente, né, essas duas opções, tanto Option A quanto Option B, o uso restrito ao período periparto para aquelas mulheres que não tinham indicação para uso de antirretrovirais com base na contagem de CD4, e, finalmente, a Option B+, que foi uso de medicações combinadas para o tratamento do HIV com antirretrovirais, mas para uso contínuo, não mais com o objetivo de interromper, né, depois do nascimento do bebê ou do período de aleitamento, independente dos valores de CD4, que está alinhado com a nossa orientação hoje de tratamento para todos, né, que é o que a gente tem já há vários anos pelo Ministério da Saúde no Brasil. Então, esse é um pouco da história aqui do uso de antirretrovirais entre mulheres em idade fértil e gestantes, né? Quais foram os avanços recentes, que é justamente o que a gente vai tentar discutir, então, hoje? O uso de PrEP para mulheres em idade fértil, gestantes e mulheres em aleitamento, conhecimentos a respeito da interação entre contraceptivos hormonais e antirretrovirais, um pouco de discussão sobre planejamento da concepção para mulheres que estão sob risco de contrair o HIV, por exemplo, com um parceiro sabidamente HIV positivo, ou que vivem com HIV, né? Discussões e estudos a respeito, né, dos melhores esquemas antirretrovirais para a prevenção da transmissão materno-infantil do HIV, o conhecimento sobre a teratogenicidade de eventos adversos da gestação e parto relacionados ao uso de antirretrovirais, que foi ampliado muito, né, nos últimos anos, e também a discussão a respeito da autonomia e priorização dos desfechos clínicos da mulher. Então, esses são alguns avanços para o uso de antirretrovirais para essa população. Então, primeiro falando sobre PrEP para mulheres em idade fértil, gestantes e mulheres em aleitamento, né, alguns fatores muito importantes para a gente saber é que existe um maior risco de aquisição do HIV durante a gestação e puerpério quando a gente compara, né, com as mulheres que estão fora do estado de gestação e fora do período de puerpério. Isso já é uma evidência mais ou menos antiga, e ela pode estar relacionada a 2 fatores, principalmente, né? Primeiro, a menor frequência de uso de preservativos de barreira durante a gestação e lactação. Afinal de contas, a gente sabe que um grande motivador do uso de preservativos de barreira é a contracepção, né? E já que a pessoa já está grávida ou ainda está amamentando, o risco de gestação é pequeno, ou é ausente no caso da mulher já gestante, né? E aí a motivação para o uso de preservativos é muito menor, isso é observado em vários estudos. E a gente pode ter também fatores biológicos envolvidos nesse maior risco de aquisição da HIV nesse período da gestação e puerpério, né? Então, relacionado a alterações imunes, tanto de imunidade inata quanto adaptativa, alterações da integridade da mucosa, uma atividade inflamatória mais alta em mucosa genital e outros fatores biológicos, né? Então, esse é um ponto importante. O outro é que a ocorrência de HIV agudo durante a gestação ou lactação está associada a um risco muito mais alto de transmissão materno-infantil e até mesmo de transmissão sexual secundária do HIV do que quando a mulher gestante ou que está em aleitamento adquiriu o HIV antes, né, do período da gestação e aleitamento, ou seja, HIV agudo nesse período
A gente sabe que o HIV agudo está associado às maiores cargas virais da história, né, da história natural do HIV, então é meio que intuitivo a gente imaginar que o HIV agudo, de fato, está associado a maior risco de transmissão, tanto vertical quanto sexual, do HIV, tá? Já é descrito que o risco de transmissão materno-infantil é entre 9 e 15 vezes maior quando acontece HIV agudo durante a gestação do que quando a mulher já é HIV positiva antes de ficar grávida. Por conta disso, né, é importante a gente discutir o uso de PrEP para mulheres em idade fértil, gestantes e mulheres em aleitamento, que têm um risco muito mais substancial de infecção incidente por HIV nesse período. O problema é que a gente tem observado em vários estudos que a disseminação do uso da PrEP, ela é morosa, ela é lenta, né? Ela é lenta em populações-chave bem definidas, como homens que fazem sexo com homens, mulheres trans, profissionais do sexo e outras populações-chave, mas ela é ainda mais lenta entre mulheres que são consideradas uma população de risco menor, e tem, de fato, uma prevalência menor do HIV, mas que podem, na realidade, se beneficiar muito de uma estratégia com a qual elas têm autonomia, né? A gente tem dados de segurança para o uso da emtricitabina e do tenofovir em gestantes. Esses dados já são bem consolidados em estudos de pessoas que vivem com HIV e também de pessoas portadoras de hepatite B crônica. A PrEP, ela pode ser mantida numa usuária que engravida durante o uso de PrEP, há dados suficientes de segurança para isso, né? Entretanto, existem algumas peculiaridades, né, em comparação com usuários, por exemplo, homens que fazem sexo com homens. Não é recomendado para as mulheres a modalidade de uso sob demanda, né, o uso on demand, que é aquele uso que a pessoa não faz a tomada diária da medicação, do Truvada, ela usa 2 comprimidos até 2 horas antes da relação sexual e mais 2 comprimidos 24, 48 horas depois da relação. Essa modalidade acaba atingindo um nível sérico mais baixo, né, e não é considerada, não há estudos para demonstrar eficácia para mulheres com essa modalidade, então, para as mulheres, somente o uso diário. E o nível de adesão necessária para a prevenção do HIV nas mulheres, né, a adesão à PrEP é maior do que aquele entre homens, do que é o descrito entre homens. Então, enquanto as mulheres precisam tomar de 6 a 7 comprimidos, ou seja, praticamente 100% de adesão, né, para conseguir ter eficácia, entre os homens é suficiente tomar 4 doses por semana. Essas diferenças, né, da eficácia, em mulheres comparado com homens, tem relação com a concentração na secreção vaginal da medicação, né, que é mais baixa do que se atinge na secreção anal, né, e que pode estar relacionada, inclusive, com o fato de que, né, a medicação é tomada por via oral, então ela é eliminada, em parte, pela via retal, né. Além disso, a gente tem observado também que é importante que as mulheres façam uso contínuo por pelo menos 20 dias da PrEP antes de se considerar totalmente protegidas, né, enquanto que para os homens é suficiente fazer uso por apenas uma semana e aí a proteção já está conferida, né. Então, a PrEP é menos forgiving, né, que é o nome que a gente usa em inglês. A gente tem menos possibilidade, menos flexibilidade para o uso, né, precisa ter uma adesão mais perfeita e uso por mais tempo para que a mulher fique protegida, no caso da PrEP, tá? Mas ela é eficaz, ela tem uma eficácia maior que 90% quando utilizada com adesão, né? E ela dá, de fato, autonomia para a mulher, né? O outro aspecto que eu citei, que eu acho importante a gente discutir rapidamente aqui, são as interações entre contraceptivos hormonais e antirretrovirais. Já é demonstrado que existe um risco de interação com redução de nível sérico dos contraceptivos orais, quando eles são usados em associação com esquemas contendo inibidores de protease associado à ritona, né, que tem a ver com o metabolismo hepático, e essa interação com redução do nível sérico de contraceptivos foi observada com daruna, fosemprenavir e lopinavir, né.
Além disso, vários estudos já demonstraram que contraceptivos do tipo implante, que contém etonorgestrel ou levonorgestrel, têm menor eficácia clínica, né, quando utilizados por usuários de efavirenz, né. Então, existem escapes aí de eventos de gestação não planejada com essa associação, e é recomendado que se use um contraceptivo adicional, né, um método contraceptivo adicional, ou que outro método seja utilizado quando o efavirenz está na jogada. Além disso, a gente tem várias discussões relacionadas ao uso de antirretrovirais para o planejamento da concepção, seja quando a mulher vive com HIV, quando o homem vive com HIV ou quando ambos vivem com HIV. Então, o primeiro ponto é que, se alguém do casal vive com HIV ainda sem supressão viral sustentada, né, a gente pode sugerir para esse casal postergar a gestação até que a pessoa que vive com HIV fique com supressão sustentada, né, pelo menos 6 meses com carga viral indetectável, ou é possível que a pessoa que é negativa para o HIV do casal faça uso de PrEP, para que a relação sem preservativo possa acontecer, a gestação, portanto, possa acontecer também, né? Agora, se a gente está falando de uma concepção em que a pessoa que vive com HIV, né, ou ambas vivem com HIV e estão sob supressão viral sustentada, aí a gente tem I é igual a I, para embasar a gente para concepção planejada, segura, sem o risco de transmissão sexual do HIV, tá? Agora, existem problemas, né, para esse tipo de recomendação, e em grande parte os problemas estão concentrados nos próprios profissionais de saúde, né? A gente trabalhou num estudo que avaliou entre 110 profissionais que estavam frequentando um curso sobre medicina reprodutiva, a maior parte deles eram ginecologistas e obstetras, né? E a gente apresentou nesse questionário um caso fictício de um casal sorodiscordante, sem infertilidade, que estava planejando engravidar, né? Era um homem positivo, indetectável, com supressão viral sustentada. E aí a gente observou que das pessoas que responderam, 96% encorajariam o casal a engravidar, 38% recomendariam concepção natural, apenas 38%, e pasmem, né, 64% encaminhariam para reprodução assistida, mesmo sem infertilidade, né? Então, como os conceitos ainda estão atrasados em relação à recomendação de concepção para pessoas, casais sorodiscordantes, né? Um outro estudo que a gente desenvolveu lá no HC também foi um questionário que foi aplicado a médicos, aí foi um grupo mais diverso, né? A gente incluiu infectologistas, médicos de família, ginecologistas e obstetras e urologistas, ou seja, a gente selecionou profissionais especialistas que estariam, né, envolvidos com planejamento reprodutivo e orientação para transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. E nesse estudo a gente observou que 73% reconheciam I igual a I, né, que pessoas que vêm com HIV com carga indetectável, sob tratamento, não transmitem o vírus por via sexual. Só que apenas 66% achavam que os pacientes devem ser informados sobre isso, né? Olha a discrepância. Eu até sei que I é igual a I, mas eu não acho, né, que o paciente deve ficar sabendo dessa informação. E isso é bem chocante, né? E aí, quando a gente comparou, a gente viu que os especialistas, né, que estão aí mais em órgãos reprodutores, né, ginecologistas, obstetras e urologistas, comparados com infectos e médicos de família, tiveram menor nível de conhecimento sobre o conceito de I igual a I. Bom, a gente sabe, né, que o risco de transmissão materno-infantil do HIV é proporcional à carga viral materna, né, então existe uma importância bem patente aqui nessa situação de atingir carga viral indetectável o mais rápido possível durante a gestação, né, com o objetivo de manter durante a gestação a carga viral mais baixa possível e durante o trabalho de parto também, né. É indicada a genotipagem para todas as gestantes que vivem com HIV que ainda não façam uso de antirretrovirais e também naquelas que estejam em falha virológica, para haver um controle
mais preciso, né, com adequação do esquema antirretroviral quando necessário. Agora, quando a gente tem uma genotipagem que demora para ser agendado, o resultado demora para sair, é importantíssimo que a gente tenha em mente que é para começar com o esquema que a gente achar mais adequado, né, antes mesmo do resultado da genotipagem, para não perder tempo e fazer a carga viral cair o mais rápido possível, né. E, finalmente, como conceito, né, em relação ao uso de antirretrovirais na gestação, é importante que a gente faça a seleção de medicamentos com alta passagem transplacentária. Infelizmente, eu não vou ter tempo de listar todos eles, mas tem aqui a referência do site onde a gente pode fazer essa consulta. Eu participei de um estudo lá, junto com o pessoal do Ministério da Saúde, que avaliou, né, o efeito de diferentes esquemas antirretrovirais entre gestantes sobre a supressão viral, e o que a gente observou, a gente tinha dados somente de lopina, atazana, efavirenz e raltegravir, né, nessa ocasião a gente ainda não tinha dados de dolutegra, mas o que a gente observou foi que a porcentagem de mulheres com carga viral indetectável, né, nesse período entre 60 e 180 dias depois do início da terapia antirretroviral, maior entre usuários de raltegravir, quando comparadas aos outros esquemas. Então, veja que a indetectabilidade é atingida menos, né, com uma frequência menor para a lopina, seguido da atazana, efavirenz e raltegravir. E aqui a incidência cumulativa de carga viral indetectável, então aqui com a gente observando ao longo do tempo, né, fica bem nítido a superioridade, né, do raltegravir em relação, e aqui tinha significância estatística, tá, gente? A superioridade do raltegravir em relação a outros esquemas, que esses outros esquemas aí sim tem uma incidência cumulativa de carga viral indetectável bastante próxima, né? Os estudos mais recentes sugerem que o dolutegravir é ainda melhor do que o raltegravir para essa finalidade, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre o dolutegravir aqui nesse cenário, né, que é o cenário da segurança para o uso de antirretrovirais durante o período periconcepcional. A gente teve uma grande polêmica relacionada ao dolutegravir em relação ao risco de defeitos de tubo neural, né? Então, o histórico dessa polêmica, lá entre os anos 2000 e começo dos anos de 2010, né, a gente teve o desenvolvimento e aprovação dos inibidores de integrase. Entre 2015 e 2018, a gente teve a inclusão de inibidores de integrase em programas de tratamento do HIV, políticas de saúde, né, de tratamento do HIV. Nessa ocasião, o dolutegravir ainda não era recomendado para gestantes. E aí, então, até esse momento, né, 2018, embora ele não fosse recomendado, não existia nenhuma contraindicação, nenhum sinal de preocupação específico. Foi em 2018 que foi publicado o estudo TSEPAMO, que mostrou o primeiro risco, né, o primeiro sinal de risco de defeito de tubo neural associado ao dolutegravir. Eu vou mostrar em detalhes esse estudo para vocês. Por essa ocasião, a Organização Mundial da Saúde emitiu, né, um anúncio de cautela para o uso dessa medicação na população das gestantes e mulheres em idade fértil. O próprio estudo de CEPAMO foi atualizado em 2019. A gente teve também a inclusão de dados brasileiros, que eu vou mostrar para vocês, para essa associação, e a recomendação do OMS foi atualizada em 2019, agora em 2020 também com atualização de recomendações do guideline norte-americano, né? E aí, em 2020, a gente teve no IAS mais uma atualização de dados do estudo de CEPAMO. Então, eu vou mostrar um pouco mais de detalhe dessa evolução para vocês, né? Então, a primeira publicação do estudo de CEPAMO, que foi no New England de 2018, incluía dados de 8 hospitais de Botsuana, que totalizavam quase 89 mil nascimentos, dos quais, né, 86 tinham identificados defeitos de tubo neural, né? A prevalência geral de defeitos de tubo neural, nesses quase 89 mil nascimentos, era de 0,1%, né? E aí, dentre 426 crianças nascidas de mulheres vivendo com HIV em uso de dolutegravir à concepção, eles identificaram 4 defeitos de tubo neural,
ou seja, uma prevalência de quase 1%, né, 0,94%, bem mais alta do que a prevalência geral, né? Então, aqui, se a gente observar na figura, a gente tinha estimativa, né, de prevalência de defeitos de tubo neural, então, prevalência geral 0,09, e a prevalência entre mulheres que haviam feito uso de dolutegravir, né, na concepção, tá bom? Aqui a gente tem para comparação dolutegravir iniciado durante a gravidez, já após a concepção, e esquemas sem dolutegravir, né? Então, esses dois aqui bem próximos da referência da população HIV negativa, mas o grupo com dolutegra bem mais alto, que gerou a preocupação inicial. E aqui eles fizeram um cálculo de número necessário para prejudicar, o number needed to harm, né? Que nada mais é do que 1 dividido pela diferença de prevalência. E aí, esse NNH deu 120, ou seja, é necessário administrar dolutegravir para 120 mulheres durante o período da concepção para gerar um caso de defeito de tubo neural. É um número relativamente baixo, né, de NNH, então gerou uma preocupação importante na comunidade científica internacional e também na Organização Mundial da Saúde, né. A gente teve publicado no IAS em 2019, também publicado no Lancet HIV agora recentemente em 2021, os dados brasileiros, né, então a gente tem como extrair lá das bases de dados do Ministério da Saúde qual o esquema antirretroviral cada indivíduo está utilizando e status gestacional, né, se a gestante sim ou não. Esses indivíduos, né, que estavam em uso, essas mulheres estavam em uso de dolutegravir e que tinham status gestacional positivo, foram identificadas, e aí os desfechos de nascimentos foram obtidos a partir de contato direto dos investigadores lá com a Ponta, que foi uma equipe grande do Ministério da Saúde, junto com o pessoal da Fiocruz, que trabalhou nesses dados, né? Eles identificaram 382 gestantes expostas ao dolutegravir e um grupo de comparação de mais de 1.000 gestantes expostas a outros esquemas, contendo efavirenz ou raltegravir, e dentre todas essas participantes, nenhum caso de defeito de tubo neural. Em 2019, o pessoal do grupo do estudo CEPAMO publicou uma atualização do estudo, então eles expandiram de 8 para 18 hospitais, né, a referência dos dados de Botsuana, totalizando quase 120 mil nascimentos, dos quais 98 tiveram defeitos de tubo neural identificados. Isso deu uma prevalência geral de 0,08%, então aqui, a prevalência geral, né? E dentre as 1.683 crianças nascidas de mães vivendo com HIV, em uso de dolutegravir à concepção, eles identificaram 5 casos de defeito de tubo neural, que tem uma prevalência de 0,30, né? Ainda assim, 0,30 bem mais alto do que a referência de 0,08. Só que, agora, quando a gente calcula o número necessário para prejudicar, o number needed to harm, a gente achou 455 gestantes. Então, caiu de 120, né, o NNH, para 455, ou seja, o risco estimado antes foi muito superior, né, 4 vezes mais alto do que a gente achou aqui, e já começou a diminuir, dissipar um pouco a preocupação em relação a esse desfecho, porque aumentando, né, o tamanho da amostra, aquela associação começou a ficar cada vez mais fraca, né. A gente teve também, né, um outro estudo que foi importante desse tema, publicado no CROI em 2020, né, então foi um ensaio clínico randomizado comparando segurança e eficácia de 3 esquemas, dolutegra com entristabina e tenofovir alafenamida, dolutegra com entristabina e tenofovir convencional, e efavirenz com entristabina e tenofovir para gestantes. Eles tiveram 643 mulheres que foram randomizadas na proporção 1 para 1 para 1, para esses 3 esquemas, né? E o que eles observaram é que os 2 esquemas com dolutegra tiveram maior eficácia para supressão virológica no momento do parto, 97,5% versus 91%, né? Com P de 0,005. Além disso, no braço com tenofovir alafenamida, uma menor porcentagem de mulheres tiveram eventos adversos da gestação quando comparados aos braços
de dolutegra com tenofovir convencional ou efavirenz com tenofovir convencional, né? Então, esse é um dado importante de segurança de tenofovir alafenamida, tá? E aí uma nova atualização do estudo de CEPAMO, que reforçou ainda mais a segurança do dolutegravir para uso no período perigestacional, né? Então aqui eles aumentaram ainda mais a amostra, totalizando quase 154 mil nascimentos, com identificação de 126 casos de defeito do tubo neural, prevalência geral estabilizou, né, em 0,08%, e aí eles conseguiram somar 3.591 crianças nascidas de mulheres em uso de dolutegra ao momento da concepção, com identificação de 7 casos de defeito de tubo neural, prevalência de 0,19%, então caiu ainda mais, né? Bem mais próximo da referência da população geral de 0,08, e aqui o cálculo do NNH deu 910, ou seja, é necessário administrar dolutegra para 910 mulheres durante o período da concepção para gerar um caso de defeito de tubo neural, ou seja, realmente um risco muito mais baixo do que a gente havia calculado antes, né, de 120. Então, aqui a comparação, né, da prevalência de defeito de tubo neural entre mulheres que usam dolutegra, na segunda atualização, né, do segundo resultado do estudo do CEPAMO, caindo de 0,30 para 0,19% a prevalência, e a diferença de prevalência, comparando os dois grupos, né, o grupo que não usa dolutegravir, foi também caindo. Vejam, quando a gente compara pessoas que usam dolutegravir com pessoas que não usam dolutegravir, a diferença é de 0,09%, mas ela inclui o valor nulo, né, o intervalo de confiança é de menos 0,03 até 0,30. Quando a gente compara mulheres que usam dolutegra com mulheres que usam efavirenz, de novo, o intervalo de confiança inclui o valor nulo. Quando a gente compara mulheres que usam dolutegra com mulheres que usam dolutegra na concepção com mulheres que começam dolutegra durante a gravidez, de novo, o intervalo de confiança inclui o valor nulo. Somente quando a gente faz a comparação de mulheres que usam dolutegra com as mulheres sem HIV, é que o intervalo de confiança está um tiquinho de nada acima do valor nulo, né? Então, realmente, o risco do dolutegra está cada vez mais convincentemente afastado, né, para esse risco de defeitos de tubo neural. A gente tem uma série de outros estudos que também falharam em demonstrar, né, não encontraram qualquer associação entre inibidor de integrase e defeitos de tubo neural. Eles foram limitados, né, muito mais restritos em relação ao CEPAMO, porque tiveram também amostral menor, e o denominador completo, né, para o risco de defeito de tubo neural não era bem definido para esses estudos, né. Então, o que a gente observou nos últimos 2, 3, 4 anos foi uma evolução das recomendações, né? Então, logo depois da primeira publicação do CEPAMO, a OMS emitiu uma recomendação de cuidado para mulheres vivendo com HIV em uso de dolutegravir no momento da concepção. Depois, em julho de 2019, logo depois do EAS, essa recomendação foi atualizada. O dolutegravir passou a ser recomendado como primeira e segunda linha de tratamento para pessoas que vivem com HIV, incluindo gestantes. E, por fim, agora, né, a gente teve uma recomendação do guideline americano, recomendando o dolutegravir como droga preferencial para gestante e para mulheres que planejam engravidar também, né? Então, uma mudança muito importante aqui da visão, né, dos riscos relacionados ao dolutegravir para gestantes e mulheres que planejam engravidar. Então, alguns fatos, né, que a gente tem que sempre observar. Contracepção e planejamento familiar devem ser discutidos com essas mulheres vivendo com HIV em idade reprodutiva. As gestantes vivendo com HIV e as mulheres em idade reprodutiva devem receber orientação para participar de decisões informadas a respeito de terapia antirretroviral, seja ela para tratamento de pessoas que vivem com HIV ou como profilaxia para a exposição. É importante que a gente tenha essa visão, né, que medicamentos com benefício comprovado não podem ser restritos, ou seja, não podem deixar de ser oferecidos durante a gravidez, a não ser que existam eventos adversos conhecidos para a mulher ou para o bebê,
e também que esses eventos sejam mais relevantes, né, mais, o peso deles seja maior do que os benefícios esperados para a mulher. A gente observou, né, nessa fase aí de discussões a respeito do acesso ao dolutegravir, muitas manifestações de grupos de mulheres vivendo com HIV, relacionados, então, ao direito das mulheres de participar da decisão, né, e não simplesmente ter uma recomendação vertical de que não seja usado o dolutegravir, que é uma droga excelente, a gente sabe já, né, para essa população. E a própria Rebecca Zesch, que é a primeira autora de todos os estudos lá do Tsepamo, defendendo uma questão muito importante em pesquisa, né, que é a inclusão de gestantes nos ensaios clínicos, nos estudos de novas drogas, de vacinas, etc. Então, argumentando que as gestantes são frequentemente excluídas desses estudos em virtude do risco desconhecido para o feto, só que essa exclusão é justamente o que gera a escassez de informações sólidas e que coloca em risco as gestantes e os bebês, quando os medicamentos são comercializados e o uso acaba sendo estendido, ou as medicações e vacinas novas acabam sendo utilizadas numa situação, né, de escassez de informações para essa população. Era isso que eu queria falar, acho que eu estou mais ou menos no tempo aqui, quero agradecer e passar a palavra, então, para a Deise. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer de novo ao Paulo pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Opa. Deixa eu ver aqui. No começo. Tá certo? Estão enxergando a tela inteira? Perfeito, sim, doutora. Sim. Ok. Então, ficou para mim a parte de tratamento antirretroviral, os aspectos importantes em crianças e adolescentes, e eu fiquei justamente pensando quantos problemas e quantas coisas importantes nós temos em relação, seja de natureza comportamental, social, biológica e mesmo programática, que interferem no resultado do tratamento antirretroviral, né, e na adesão, que é afinal de contas, o que mais interessa de tudo isso, porque não há sucesso num tratamento antirretroviral sem uma boa adesão. Então, eu pensei em alguns, e como a Vivian, eu optei por contextualizar inicialmente com algumas coisas históricas das recomendações da TARV na criança, para a gente entender a que chegamos hoje, né, a que custo chegamos ao que temos hoje, quais as atuais recomendações, seja para o RN exposto ao HIV e início de tratamento de acordo com as idades, que foram as principais atualizações daqui de 2021, né, alguns desafios e algumas estratégias, se seriam possível, de simplificação para facilitar esse tratamento antirretroviral para crianças e adolescentes. Bom, nós sabemos todos que a terapia antirretroviral, ela, sem dúvida, trouxe uma grande redução da morbidade e mortalidade, né, e foi crucial no controle da pandemia. Eu não estou conseguindo tirar essa faixinha daqui de cima. O objetivo dela, claro, é a máxima supressão viral para preservar a função imune e permitir que essas crianças cresçam e cheguem na idade, na adolescência e na idade adulta. Mas como está, então, a questão do acesso a essa população, né? Está indo aqui, então, no mundo, estima-se que 1,8 milhões de crianças vivendo com HIV, menores de 15 anos, estejam vivendo, então, em países principalmente de baixa ou média renda, e se formos pensar, se por um lado 74% das pessoas vivendo com HIV acima de 15 anos têm acesso aos antirretrovirais,
Na verdade, 53%, por outro lado, 53% das crianças até 14 anos têm o acesso ao antirretroviral, sendo que apenas um terço recebendo, aliás, um terço desses 53% recebendo esquemas ou formulações subótimas. Houve realmente progresso, mas precisamos ainda mais. Esse grupo acelerador, digamos, de formulações pediátricas, o GAPF, que ele faz? O trabalho dele, então, é identificar as prioridades em termos de formulações e desenvolver e introduzir o medicamento pediátrico que mais é necessário. E a Organização Mundial de Saúde, em 2018, fez esse grupo para, então, justamente um grupo de otimização de medicamentos antirretrovirais pediátricos, que é liderado pela OMS para, então, estabelecer essa prioridade e legitimar essa prioridade. Então, a gente sabe que temos um longo caminho, né, para que as drogas cheguem à prática clínica pediátrica. Se para adultos já é demorado, passa por estudos regulatórios, estratégicos, de eficácia, efetividade, enfim, simplificação, tratamentos combinados para serem incluídos em diretrizes e políticas e de chegar na prática. Só depois de tudo isso a indicação é expandida para crianças. A gente entende que é por segurança, mas da mesma forma que a Vivian falou, às vezes esse atraso prejudica justamente a quem a gente quer favorecer. De qualquer maneira, em vista disso, apenas 25% de tudo que é oferecido para adultos é liberado para menores de 2 anos, né? Então, é bem diferente para nós. Bom, mas então, como ocorreram essas recomendações na TAV no decorrer do tempo? O nosso PCDT, que é o atual PCDT, né, antes nem chamava PCDT, ele geralmente acompanhava as orientações do CDC ou da Europa, né, pelo PENTA, e da Organização Mundial da Saúde, às vezes era um pouco mais conservadora em relação às crianças, porque tinham que fazer recomendações para todos os países, né, com baixa renda ou maior renda, e nem todos tinham acesso. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Eu tirei até a fotinho aqui do guia. O primeiro guia está fazendo 20 anos, gente. 20 anos, o primeiro guia de tratamento clínico da infecção pelo HIV em crianças. Então, nessa época, as crianças não recebiam tratamento, a não ser que tivessem manifestações clínicas graves, que era no C, né, classificação C do CDC, ou manifestações graves imunológicas, que eram 3, então, classificação imunológica grave. Então, crianças com sintomas leves ou assintomáticas e que não tinham uma imunodepressão, ao menos moderada, não recebiam tratamento. E isso ficou muito tempo, e era até um choque, assim, entre as orientações dos adultos, né? Então, a OMS, imagina, em 2003, só recomendava tratamento para criança assintomática naquelas pequenas, né, menores de 12 meses, onde o risco de infecções de morbidade era maior e de quadros mais graves, ou para aquelas até menos de 2 anos, quando o CD4 era menos de 15%. Em 2006, isso melhorou um pouquinho, mas ainda era só quando tinha um CD4 já comprometido. E foram esses estudos do Children with HIV Early Antiretroviral, SHARE, o grupo do estudo SHARE, que mostrou que com esse estudo em 2008, que havia um benefício do tratamento precoce evidente, né? Eram crianças tratadas com menos de 3 meses, um grupo tratava imediatamente, e outro grupo aguardava se tinha queda de CD4 para iniciar o tratamento. E aquele que iniciou precocemente, houve uma redução da mortalidade precoce em 76% e da progressão para AIDS em 75%. Então, comparando o tratamento precoce e tardio em termos de progressão para AIDS, em um ano houve uma progressão de 1,6 para quem tratou precocemente versus 11,7, e em 5 anos de 4,5 para
21,5%, ou seja, uma diferença muito grande, e esse trabalho foi decisivo, dá para ver aqui mais intensamente. Aqueles que não trataram no começo tinham uma proporção maior de eventos graves, de eventos, né, de classificação C ou B, ou mesmo morte, em comparação com o grupo que tratou por 40 semanas e depois interrompeu, naquela época tinha isso, né, e depois esse estudo com 96 semanas e interrompeu, foi o grupo que evoluiu de forma melhor em termos de redução de eventos graves, moderados e morte. Esse outro estudo, depois em 2013, mostrou também em 1.206 crianças acompanhando o CD4 a cada 3 meses, que as crianças pequenas, elas tinham uma recuperação do CD4 mais rápido, chegava no nível normal, que é essa curva aqui, né, a criança bebezinho tem mais de 2.000 de CD4 e depois vai reduzindo o esperado, e essas crianças que iniciavam pequenas, conseguiam até atingir esse nível da normalidade. Já as que iniciavam mais tarde também tinham, apesar de ter uma recuperação do CD4, nunca chegavam ao CD4 habitual ou esperado para aquela idade, e assim como as de 10 anos ainda mais, apesar de serem aquelas que não tinham tanta gravidade nas intercorrências, assim, risco de intercorrências tão graves quanto as crianças pequenas, mas elas recuperavam melhor em termos de CD4. Bom, esses estudos foram decisivos, né, e aos poucos foi melhorando a indicação, 2008, 2010, foi aumentando a indicação, sendo que em 2013 as crianças até 5 anos, todas indicavam tratamento, né, apenas as maiores de 5 anos tinha que esperar ter CD4 abaixo de 500, e depois, finalmente, enfim, todas as crianças atualmente recebem tratamento independente de CD4 e de idade. Bom, então, além disso, desses estudos que eu mostrei, outros estudos em crianças também indicavam tratamento precoce, principalmente em busca dessa redução dos reservatórios, que era uma possibilidade de que talvez em algum momento essas crianças se tratassem precocemente, pudessem em algum momento ter uma remissão virológica e ficassem antirretroviral, né, que seria o sonho de consumo. E o primeiro caso descrito, então, que todo mundo deve lembrar, foi o bebê de Mississippi, né, que ele ficou, depois de interromper o tratamento, ele tratou bem precocemente nas primeiras horas de vida, ficou vários meses tratando, depois a mãe sumiu e ele ficou sem tratamento, e quando voltou, ele continuava indetectável. E então, ficaram essa possibilidade, né, seria uma remissão virológica, e esse estudo aqui também, bem interessante, chamado Very Early Combination Retroviral Therapy in Infants, perspectivas de cura, mostrava, então, essa possibilidade assim, de início bem precoce. Então, aqui o CD4 suscetível, né, seria pouca exposição aos vírus, que é a bolinha amarelinha, e faria um CD4 infectado latente, azul, em pouca quantidade, então, pouca exposição, pouco reservatório e, portanto, uma duração da remissão maior, e quando se restabelecesse, porventura, a viremia, era com replicação proviral mínima e com poucas partículas virais também, ao contrário daqueles que não tratavam, em que não tinham nenhum período de remissão possível e sempre com replicação proviral intensa. Então, isso estava uma grande esperança, mas foi como é que fala? Um copo d'água fria, né? Essa criança que tinha tratado 30 horas com 30 horas de vida até 18 meses e ficou indetectável sem antirretroviral por 12 meses. Ela nem tinha resposta imune específica para o HIV, ou seja, o ELISA era negativo, porque ela tratou tão rápido que não teve exposição do antígeno para fazer anticorpo. Mas depois de 27 meses, ela teve um rebote, e foi
uma grande decepção, né, sobre isso. Mas os estudos continuam e mostrou-se que, sim, realmente, tratando precocemente, os níveis de DNA proviral reduziam, e isso é importante para depois, porque depois as crianças tinham uma menor chance de rebote ao longo do tempo mais para frente, né, o que reforçava ainda mais o benefício de diagnóstico e tratamento precoce também. Esse mesmo grupo da Colômbia mostrou depois que, sim, os reservatórios reduzem a terapia antirretroviral para sustentar a remissão do HIV, mas é insuficiente, só antirretroviral, mesmo precocemente, por si só, não dá conta disso no momento, né, com os antirretrovirais que temos, e provavelmente outras estratégias, intervenções imunoterapêuticas vão ser necessárias, e principalmente nessa fase, necessitam implantação, né, é um desafio, mas nessa fase entre 2 e 9 anos seria uma fase ideal para esses estudos de supressão, de remissão, porque depois, antes do início da adolescência, onde aumenta os problemas de adesão, de resistência, problemas com início da vida sexual e dificuldade de introdução de algumas estratégias, digamos assim. Então, então, quais ficaram, então essa foi a história da coisa, quais foram as recomendações para o uso de antirretrovirais em criança atualmente, né? Nós temos várias, praticamente todas as classes de drogas disponíveis, mas não temos algumas delas apresentações combinadas, dependendo da idade, o que dificulta, principalmente aqui no Brasil, é o momento em que se chega a isso. Nós vamos ver mais para frente que é discrepante o nosso consenso dos outros, da americano e europeu nesse sentido. Bom, mas após 4 décadas de pandemia, né, chegamos nessa era dos inibidores da integrase, onde houve várias aprovações nos anos 2000 e para frente, 2007, o raltegravir, depois o dolutegravir, mas só temos esses 2 inibidores de integrase aqui no Brasil. Para criança, sem dúvida, por todos esses motivos, eles se tornaram, então, a droga de escolha como terceira droga para o tratamento, para o início de tratamento, como nós vamos ver. Então, melhor eficácia, mais alta barreira genética, menor toxicidade, menos interações, melhor posologia, e para pediatria, o que foi ótimo foram os comprimidos dispersíveis, ou apresentação em grânulos do raltegravir, que possibilitou, então, que fosse introduzido para crianças pequenas, e o que embasou essa possibilidade foi esse estudo aqui de 2015, né, que saiu com crianças de 4 semanas, entre 4 semanas e 2 anos de idade, que foi um estudo de farmacocinética e segurança e eficácia do raltegravir oral, e ele se mostrou seguro, uma apresentação segura, bem tolerada, com resultados imunológicos e virológicos favoráveis. Isso, então, propiciou que se introduzisse essa classe de inibidores de integrase no cuidado da criança, seja na profilaxia da transmissão do HIV, quanto no início de tratamento. Então, aqui é a linha do tempo da conduta profilática para o recém-nascido, como vocês lembram. Então, eu também fiquei tentada, como a Vivian, a colocar o histórico aqui. Ela contou aqui do PACTG 076, que foi aquela redução de 25% para 8%, a redução da transmissão com a ZT por 6 semanas, isso com o HPTN 040 em 2012, acrescentou-se, então, a possibilidade de aquelas mulheres que chegavam no momento do parto e descobriam que não tinham sido tratadas, descobriam que estavam com carga viral detectável, usava a ZT com nevirapina, para os outros só zidovudina. Em 2019, esse esquema de 3 doses de nevirapina passou a ser 2 semanas de nevirapina com a dupla ZT e 3TC para o bebê, também por 4 semanas, e se chegou, então, agora com a liberação do AZT, do raltegravir e a disponibilidade dos grânulos para
a profilaxia da transmissão vertical para aquelas mulheres com alto risco de transmissão para as crianças. Então, essa nota de 2021 foi, então, para suspensão oral para usar em crianças expostas, mas naquelas crianças acima de 37 semanas, lembrando, para as mães de que tinham alto risco de infecção, com mais de 37 semanas. Quem são aquelas com alto risco? Quem não fez pré-natal, quem não estava indetectável, ou quem descobriu na hora do parto, enfim. Mas para aquelas que entre 34 e 37 semanas persistia, então, o uso da AZT, lamivudina e nevirapina, como o esquema de 2019, esse é o esquema novo para as alto risco de 37 semanas para cima, agora em 2021. Finalmente, né, já estava falando isso, mas o remédio não chegava na ponta, e agora mais os prematuros persistem apenas com a possibilidade de zidovudina, porque não há estudos liberados para essa idade. Então, além da profilaxia para transmissão vertical, também o raltegravir granulado foi, para suspensão oral, foi incluído no tratamento de crianças vivendo com HIV. Ele já tinha sido incluído, mas como que ele estava sendo usado? Na verdade, ele tinha apresentação diferente, então era usado mais para aqueles que já tinham falhado, né? Então, era principalmente para TARV pós-uso de IP. Esse trabalho aqui que a gente participou foram 2 sites do Brasil, a Unifesp e a Federal de Minas, idades crianças abaixo de 18 anos, adolescentes abaixo de 18, que tinham recebido o raltegravir por pelo menos 3 meses, e eles viram que, apesar, então, assim, era 29% das crianças eram brasileiras aqui, e apesar, a maioria também aqui entre não tão novinhos, né, do início do HART nos anos 2000 e 2004, e 2005 e 2009. E eles viram, então, bons resultados virológicos e imunológicos, apesar de terem falha frequente da classe anterior com os IPs e dos altos níveis de resistência aos medicamentos, né. Esse estudo demonstrou, mas, enfim, esse ano conseguimos que saísse a liberação do dolutegravir de 50 miligramas para crianças acima de 6 anos, que a gente não tinha essa possibilidade, nos consensos americano, europeu já tinha faz tempo, e a gente estava aqui aguardando essa possibilidade. E mudou também o esquema alternativo, como nós vamos ver aqui para frente. Esses estudos, então, do dolutegravir, que permitiram essa liberação. Primeiro, em 2015, teve estudos de farmacocinética e eficácia, que mostraram pelo IMPACT 1093. Depois, em 2020 e 2021, teve ajustes de dose, porque o IMPACT fez a dosagem por idade, faixa de idade, e depois esses outros 2 da Odyssey foram faixas de peso, conforme a OMS usa aquelas bandas de peso, que facilita bem a aplicação, né, a oferta dos medicamentos, o entendimento dos medicamentos, e o que foi mais importante foi esse achado de que a farmacocinética do comprimido de 50 miligramas do comprimido revestido, né, uma vez por dia, para criança com peso acima de 20, foi semelhante à dosagem de dolutegravir, que era licenciada para crianças, mas com comprimido dispersivo, né? Então, eles não são equivalentes, como nós vamos ver em termos de dosagem, mas ele poderia ser usado 50 miligramas para essas crianças com peso superior. Então, o que ficou superior a 20 quilos, né? Então, o que ficou para o nosso consenso para crianças com idade inferior a 2 anos? O esquema preferencial, então, terceira droga é o inibidor da integrase, com dupla de análogos mantida ET e 3-TC para os pequenininhos, a Bacavir e 3-TC acima de 3 meses, né? Lembrando que tem que fazer
a pesquisa do HLA-B57, mas isso não deve atrasar o início do tratamento. Se não for possível fazer isso rapidamente, usa esquema alternativo. E como alternativo de terceira droga, daí passou a ser o Caletra, que antes era a droga de escolha por um tempo, né, depois que foi por vários períodos também a nevirapina e o efavirenz acima de 3 anos. Mas agora, então, a terceira droga preferencial é o inibidor de integrase, e para os maiores de 6 anos, chegou, então, a possibilidade de usar o dolutegravir com a abacavir 3-TC, para os acima de 12 anos, com a dupla tenofovir 3-TC, e a terceira droga passou a ser o atazanavir, né, o Caletra está sendo bem reduzida a oferta, e ficou essa, então, o nosso consenso atual, a nossa recomendação atual para o tratamento dessas crianças, né? O que a gente chama atenção é que na Europa, isso aqui desde 2019, eles usam dolutegravir para crianças de 2 semanas até 3 anos, e ele entra como droga preferencial, terceiro agente, né, com várias outras alternativas, inclusive elvitegravir com cobicistat, e rilpivirina também, e doses, aqui é 3-TC ou entricitabina, nós não temos aqui, e doses também fixas, combinadas para crianças, que nós não temos aqui, infelizmente também que facilitaria muito. Esse é o consenso americano, também só para mostrar que também usam o dolutegravir e tem comprimidos de bictegravir, dose fixa, né? Então, tem outros para acima de 3 quilos, crianças acima de 6 anos. Só para mostrar que nós continuamos naquela luta do longo caminho dos remédios que demoram para chegar. Mas, enfim, tivemos esse sucesso, temos que ficar contente que esse ano nós temos disponível o dolutegravir para as crianças pequenas. E isso aqui é só para mostrar a disponibilidade de outros esquemas alternativos nos Estados Unidos, também uma variedade bem grande de consenso quando a gente olha disponível, mas aqui a gente tem o remédio de graça, né? Não podemos esquecer e valorizar o nosso SUS. De qualquer maneira, aqui é importante frisar isso, nós temos disponíveis dispersíveis dolutegravir e revestido dolutegravir de 50 miligramas. Lembrando que eles não são equivalentes, a criança pesa mais que 20 quilos, se for tomar o dispersível, seriam 6 comprimidos, 30 miligramas, 6 de 5 miligramas. E para esse comprimido, a dose de 50 miligramas é adequada, tá? A dose do dispersível tem que ser menor que a do revestido. Então, como desafios ao tratamento, nós temos, então, além desses de efeitos adversos que atrapalham muito a adesão, principalmente na adolescência, outras questões como revelação do diagnóstico, saúde mental, essas comorbidades não infecciosas que às vezes dificultam né, lidar com imagem corporal, uso de substâncias, vivências de sexualidade, gravidez, todas essas questões influenciam na adesão. Eu queria só mostrar esse artigo aqui, que é dos mais recentes, né, um estudo esse aqui é de 2019, um estudo do 15 centro-americanos, acompanhando pelo menos 3 anos esses jovens, completaram 1.190 avaliações, e o que foi visto é que a adesão vai reduzindo com o aumento da adolescência, né, as fases, a adolescência precoce, a adolescência tardia, a falta de adesão e a perda do controle da replicação viral também. Então, aqui no final da adolescência, da pré-adolescência até a adolescência e idade adulta, foi de 31% para 50% a não adesão. E o aumento da não supressão também foi de 16% para 40% nessa população. Então,
O que é interessante é que difere os motivos dessa não adesão conforme as faixas da adolescência. Então, esse estudo é inovador no sentido de que ele parte a adolescência em faixas, porque às vezes todo mundo põe todo um mesmo saco de gato, todos os adolescentes, adultos jovens, mistura tudo, faz de 15 a 25, e daí a gente não consegue ter, assim, fineza para poder identificar o que pega para cada faixa e para que a gente possa atuar de forma mais adequada, né? Então, a associação com carga viral não suprimida incluiu, no início da adolescência, essa questão do desconhecimento dos jovens sobre o status do HIV, renda mais baixa também influencia no meio da adolescência, e já no final da adolescência, início da vida adulta, foram mais sintomas físicos e efeitos colaterais percebidos as associações com a carga viral. Então, o reconhecimento desses fatores específicos da idade seria importante para a gente entender e considerar estratégias para apoiar a adesão, né? Os desafios para atingir e manter a carga viral em crianças vivendo com HIV, nesse estudo de 2020, o estudo canadense, né, de 228 crianças, eles viram que apenas 73% delas mantinham supressão viral depois da primeira 3 anos depois da primeira vez que detectaram. E a idade do início da terapia e os fatores socioeconômicos que foram os principais preditores dessa duração do tempo para a supressão, para conseguir a supressão, e também do tempo do risco para rebote, né? Então, a gente vê aqui que as crianças que começaram tinham uma probabilidade maior, né, na idade do início do antirretroviral, a maior de 5 anos, tinha uma probabilidade maior de suprimir. É lógico que as crianças pequenininhas têm aquele menor controle, né, da replicação viral, é mais difícil de atingir a supressão mesmo. Então, começar um tratamento acima de 5 anos, porque elas já resistiram, né, nessa fase, não são progressoras rápidas e a probabilidade de supressão era maior e mais rápida. A carga viral influenciava também, antes do início do tratamento, quem tinha carga viral menor também atingia mais rápido e mantinha mais tempo. E aqui também, aqui era quem iniciou com o esquema contendo o inibidor de integrase, que era esse outro daqui, e não o inibidor de protease e de não análogo, também conseguiram, o primeiro regime com o inibidor de integrase também tinha probabilidade maior de supressão viral. Então, foi bem interessante esse estudo. E, então, isso era para conseguir a supressão, e o risco de rebote foi significantemente mais baixo entre as crianças que começaram a TARV, então, após 5 anos, pelo aquele mesmo motivo que eu falei, sexo feminino e famílias que não tinham tanta necessidade de apoio social, ou seja, mais estabilizadas também do financeiro. Bom, então, seriam possíveis, todas essas dificuldades de adesão, seria possível estratégia de simplificação? Há evidências na pediatria para isso? Aqui esse estudo de 2019 deixou claro que tem lacunas de conhecimento e algumas prioridades de pesquisa, como até a Vivian falou mesmo, assim, doses de drogas com produtos de longa ação ou de liberação estendida para tratamento e prevenção na criança, adolescente, também grávidas e mulheres em aleitamento. Então, desenvolvimento dessas drogas de ação prolongadas para criança seriam adequadas as mesmas formulações para adulto? Com certeza, cabotegravir, coisa injetável para criança não vai cair bem, né? Mas talvez implantes ou drogas com tecnologia de liberação poderiam ser desenvolvidas para criança, então tem muitas lacunas que a gente precisa preencher. Além disso, para responder essas perguntas, os estudos precisam de retenção, de inclusão e retenção das crianças, o que é bem difícil, às vezes, nos estudos de adolescente também, e teriam algumas outras abordagens para que se possam acelerar essa aprovação, não esperar a fase 3 de adulto para começar a fazer estudo em criança e adolescente. Então, todas essas questões precisam ser resolvidas.
mas o fato é que, à medida que as crianças crescem em uso de tardes supressivas, sim, a gente precisa considerar a simplificação para regimes, tipo, uma vez por dia, com poucas pílulas e perfis de toxicidade melhor, né? Naquelas crianças que iniciam lopinavir, que iniciaram com lopinavir, chega um momento que tem que considerar mudar para uma droga, um inibidor de integrase ou outro IP que possa tomar uma vez por dia, né, porque elas tomavam só caletra. Então, a gente sabe que a terapia dupla para adultos mostrou-se possível com alguns casos, com restrições, né, segundo esses estudos, mas e para criança e adolescente? A gente já tem estudo suficiente? Parece volta para o futuro, né, porque a gente usava a ZT com DDI, ou dupla terapia naquele tempo com drogas pouco potentes, e que não é o caso agora, não seria agora, mas ainda não há evidências robustas em ensaios randomizados que nos façam usar a terapia dupla, seja na primeira linha ou segunda linha, ainda para crianças e adolescentes. A gente precisa um pouco mais para frente nos estudos. Então, retomando aqui, seria preciso maior agilidade no desenvolvimento e disponibilização de apresentações pediátricas, com certeza a TAV o mais precocemente possível reduz morbidade e mortalidade, sem dúvida alguma. Temos agora, como esquema profilático preferencial para crianças de alto risco, o raltegravir como terceira droga, e também o papel fundamental como terceira droga, o inibidor de integrase em esquema de primeira linha no nosso PCDT de criança e adolescente. Simplificações podem ser feitas, mas o uso de terapia dupla ainda não está recomendado como estratégia de simplificação em crianças e adolescentes. Eu vou parar por aqui, agradecer novamente, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais. Muito obrigada. Muito obrigado, Deise e Vivian, excelentes apresentações, muito ricas, né? E contando com a experiência tão grande de vocês nessa área, nós já temos, eu quero estimular os colegas a fazerem as questões, já temos algumas questões aqui que eu vou dirigir a vocês. Deixa eu achar aqui a primeira questão. Para Deise. Deise, pensando na dificuldade de adesão das crianças, vocês já têm evidências de alguma resistência a inibidor de integrase na infância, seja raltegravir ou dolutegravir, pensando em que, eventualmente, essas medicações elas vão ficar sem uma parceria tão ativa, né, no esquema? Você está mutada, Deise. Bom, infelizmente, sim, principalmente em relação ao raltegravir, né? Eu não tive nenhuma criança com resistência ao dolutegravir, isso não. Mas ao raltegravir, sim, né? E é por isso que a gente fala que as drogas chegam depois de um tempo que as crianças já estão experimentadas contra o backbone dessas crianças e adolescentes nossos. A gente sabe que é fraco no sentido de que elas já usaram tudo possível, né? E a gente fica preocupada, realmente, fica bem preocupada com isso, por isso que a gente quer que outras possibilidades apareçam, né? Então, já tem resistência, sim, ao raltegravir. Tá. Agora uma pergunta para Vivian. Vivian, você acha que os dados de Botsuana eles são mais claros em relação aos defeitos do tubo neural, em relação aos dados de outros estudos que eventualmente não tenham o mesmo rigor metodológico, mas
que foram feitos em outros países, onde existe suplementação maior de ácido fólico? Será que isso pode ter influenciado esses resultados de Botsuana? Pois é, isso é uma das grandes dúvidas, né? Porque uma das hipóteses de mecanismo através do qual o dolutegravir faria, né, produziria esse efeito sobre defeitos de tubo neural é realmente a via do ácido fólico, e aí a hipótese de que talvez com suplementação, e talvez inclusive com suplementação em dose mais alta do que é feito habitualmente, né, para gestantes, esse efeito do dolutegravir seria completamente anulado. Então, de fato, é uma dúvida que ainda existe, e o que eu acho que a gente pode discutir com os nossos pacientes quando a gente vai falar sobre essa possibilidade é também ventilar a reposição, né, a suplementação com ácido fólico em dose ou convencional ou mais alta, como uma forma de proteger contra esse risco e dentro da decisão compartilhada levar isso em consideração também. Ótimo. Uma pergunta para a Deise aqui. A grande dificuldade para crianças maiores é transformar azidovudina e lamivudina líquido para comprimidos das mesmas medicações, pois, de acordo com o peso, ficam muitos comprimidos por dia, dificultando a adesão. O que você acha, Deise? Muitos comprimidos somando as outras coisas que vão tomar, né? Imagino. Porque, bom, a gente quando a criança começa a crescer e começa a tomar comprimido, a gente acaba preferindo não mais tanto dar o AZT com 3-TC, né? Mas já temos outras possibilidades. Então, a gente vai precisar ir encaixando aí, mas realmente tem uma faixa de peso que ainda não tem 35 quilos, que não pode usar tenofovir, que fica mais difícil, eu concordo com isso. E às vezes a gente fica insistindo até para a criança, vamos aguardar mais um pouquinho para facilitar seu esquema, aguenta mais um pouquinho, você vai engordar mais um pouquinho, mas realmente fica bem complicado esse período entre na pré-adolescência, assim, final da idade da criança. E eu só aproveitar aqui, Paulo, que eu vi que a Gabriela perguntou de quando que considera adolescente, né? Adolescente, então, é até 19 anos, 11 meses, 29 dias, pela Organização Mundial de Saúde, mas realmente a gente percebe que a transição para o serviço de adulto não depende exatamente da idade, né? Mas sim de vários fatores e principalmente de uma relação boa, uma conversa boa entre as clínicas de pediatria adulto para que eles se sintam seguros e continuem a persistir, né? Isso foi a grande aquisição que a gente conseguiu lá na Unifesp, que foi essa conversa, essa aproximação das clínicas e que agora está muito mais tranquilo, porque a gente conversa o tempo todo, né, vai e volta a conversa, mas realmente o risco nos estudos de abandono, de follow-up, a principal idade são 22 anos, então, realmente, Gabriela, é uma fase que a gente tem que ficar de olho, porque sai da escola, sai de casa, não arranja emprego, não tem dinheiro, daí vai para um serviço que não conhece, se não tem um vínculo forte, babau, acabou. Legal. Tem uma pergunta para a Vivian aqui. Mesmo sendo baixo o risco de distúrbio do tubo neural com o uso de dolutegravir periconcepcional, vê-se que ainda assim seria quase o dobro quando comparado à população geral. Vale a pena expor esse risco às mulheres com potencial de gestação ou recentemente gestantes e gerar essa malformação, ainda que rara nos RNs? E aí eu aproveito emendando nessa pergunta e pergunto assim, o que a Vivian faz
no consultório dela, quando ela está atendendo ou uma mulher em idade fértil ou uma mulher que quer engravidar. Joia. Então, a primeira coisa em relação a como abordar, né, no consultório, mulher em idade fértil, eu sempre discuto, né, o quanto ela tem todo o direito e toda a possibilidade de ter uma gestação saudável, um bebê saudável, uma sobrevida e qualidade de vida tão boa quanto qualquer pessoa, né, com ou sem HIV, e estimulo sempre as mulheres que têm interesse em, né, planejar a concepção, etc., porque realmente é uma das coisas que eu acho que é a nossa missão, né, trazer não só o CD4 para cima, a carga viral para baixo, mas também, né, a possibilidade de ter uma vida plena e ter todos os projetos de vida para as pessoas que vivem com HIV. Eu acho o seguinte, né, que realmente é o dobro, mas esse é o tipo de situação em que, quando a gente pensa no risco relativo, né, o dobro, parece que é um número gigante, mas como o número absoluto é baixíssimo, o número necessário para prejudicar é uma tradução muito mais fiel do quanto realmente é o impacto daquela intervenção, né? Então, você precisa expor 900 mulheres a dolutegravir para ter um evento adicional de defeito de tubo neural, e ainda assim, né, quando a gente observa naqueles subgrupos, esse risco está lá sempre beirando o valor nulo, né, no intervalo de confiança, ou seja, ele está realmente não significativamente, não estatisticamente significante, né. Então, eu acho que é importante que a gente tente explicar de uma forma mais acessível possível, que existe ainda um pouco de dúvida, mas que é realmente uma coisa remotíssima e que se torna ainda mais rara quando a gente faz a suplementação de ácido fólico, e também colocar de forma clara as vantagens do dolutegravir, né, em termos de posologia, em termos de potência para fazer a carga viral ficar indetectável, e aí deixar, né, essa decisão ser tomada em conjunto com a nossa paciente. Então, eu acho que quando a gente geralmente tem mulheres que estão muito preocupadas com o risco de transmitir o HIV, né, para o bebê, então quando a gente observa a potência do dolutegravir em comparação com os outros esquemas, isso é um fator importante também para colocar na discussão. Legal. Daisy, uma pergunta aqui para você. Darunavir, 800 miligramas, poderá ser usado no adolescente que se encontra com supressão virológica usando o Darunavir 600 a cada dose? Então, eu confesso que quando eu estou tentada a fazer isso, eu sempre pergunto para o Paulo. Para o Paulo e para a Simone, porque eles têm. Eu nunca usei Darunavir de 800, agora aqueles que eu estou mandando os meninos para eles aí. Paulo, responde aí. Teoricamente, não, no consenso de pediatria não é para usar Darunavir uma vez por dia. Mas quando está chegando no finzinho, não sei o que você acha, Paulo. Eu acho que, dependendo do desenvolvimento, da idade do adolescente, né? Se for no início da adolescência, talvez a gente não tenha evidência, né? A gente pode não ter ainda um desenvolvimento que equipara o metabolismo dele ao metabolismo de uma pessoa adulta, um adulto jovem. Agora, se for um adolescente já com 19, 20, eventualmente, aí já é um metabolismo muito semelhante, né? Então, a exposição ao fármaco, eu acho que ela vai ficar mais, mais próxima do que a gente tem, né? Agora, o grande lance aí é o passado dessa criança e adolescente, né? Se tiver a detecção de mutações para darunavir, né? Ou se tiver usado inibidor de protease sem ritonavir, né? Então, eventualmente a gente nem tem genotipagem, mas usou de forma irregular, com falha virológica, muitas vezes prolongada, inibidor de protease sem ritonavir lá atrás, né? Então aí, de fato, é mais seguro usar a dose clássica aí de 600 a cada dose, né? Com ritonavir 100 a cada dose, né? Então teria que ser um caso assim, um adolescente um pouquinho mais velho e com um passado bem legal assim para poder se beneficiar, né? Mas seria
Seria ótimo. Bom, só para falar para vocês, milhares de elogios aqui às aulas de vocês, viu? Todos assim, 1000 elogios, os parabéns. Então, vamos lá, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Vivian, olha, a questão que está colocada aqui é assim, a gente tem da literatura que o Iguaí foi estudado bastante em homens que fazem sexo com homens, mas menos em casais heterossexuais. Dá para extrapolar? A gente tem também um dado robusto de casais hétero, né? O que eu concordo é que a gente tem menos em casais hétero em que a mulher está grávida. Esse sim é uma situação em que a gente tem um volume muito menor, né, de informações. Mas a plausibilidade, né, de se comportar da mesma forma, né, nos casais em que a mulher está gestante é muito alta, né? E o que eu acho que, então, eu mesma discuti, né, que o risco de aquisição do HIV para uma mulher que está gestante em relação a uma mulher que não está gestante é um pouco mais alto nos estudos, mas é muito mais provável que esse risco seja mais alto porque se usa menos preservativo do que por fatores biológicos que vão fazer uma diferença tão importante, né? Então, eu não costumo mudar minha recomendação, né? Então, quando eu tenho um casal soro-discordante e que está nessa situação do I igual a I, o fato da mulher ficar gestante não costuma mudar a minha recomendação, não, Paulo. Agora, sem dúvida, isso é um dado que não tem suporte robusto, não, da literatura. Se a gente pensar também que a relação receptiva anal sem preservativo é a que causa mais vulnerabilidade em relação à relação sexual receptiva vaginal, né? Então, eu acho que, de fato, existiria aí uma certa tranquilidade Segurança, né, para a gente poder recomendar, né? Uma questão para a Deise aqui. A questão do esquema tríplice para neonatos de mães de alto risco para profilaxia de transmissão vertical, como definir infecção quando não foram coletadas as cargas virais ao nascimento ou carga viral abaixo de 1000 cópias? Como proceder? Deixa eu ver se eu entendi. Uma criança tomando 3 drogas e daí vem uma carga viral abaixo de 1000, é isso? E daí a gente considera, bom, vai ter que fazer nova carga viral, nova pesquisa de carga viral, né? Quando dá valores discrepantes, um com alguma cópia, outro não, a gente vai ter que fazer uma terceira medição da carga viral, e se ficar dúvida, tem que fazer DNA proviral, né? A pesquisa de DNA proviral. É assim que a gente acompanha para ter certeza da infecção, porque realmente, às vezes, o fato de estar tratando a criança se infecta e daí dificulta, porque vai ter menor, a droga vai diminuir o número de cópias possíveis, né? E daí, às vezes, mas daí ajuda o DNA proviral para tirar essa dúvida e depois a gente suspender o tratamento, caso venha não detectado, né? Uhum. É isso. Uma pergunta aqui, acho que a Vivian já falou, mas uma mulher em idade fértil, em uso de dolutegravir, com carga viral indetectável, se ela engravidar, você mantém o esquema? Mantém o esquema, né? A não ser que ela decida trocar por esse risco pequeno, na verdade, até agora, né, ainda controverso em relação ao dolutegravir, mas na minha recomendação costuma ser manter. Legal. Para a Deise, no uso do raltegravir granulado em crianças, o que devemos orientar sobre o descarte da sobra da suspensão preparada? É seguro descartar no lixo doméstico? Nossa, boa pergunta. Boa pergunta isso, se você fizer no ralo da pia, né? Ou não pode, ou
no lixo para levar para o... Nossa, boa pergunta, eu não pensei nisso. Também nunca pensei nisso, né? Bom, não sei Tem também. alguma ideia aí, Paulo? Porque normalmente De fato, o medicação a gente... correto, não O correto descarta, seria né? levar para o hospital É, para jogar no é, lixo hospitalar. deveria Mas, ser, né? Deveria mas ser eu não isso. sei se isso é factível, né, digamos assim. É. Talvez vai guardar onde? Um pote? Não, vou E pensar, vou ler sobre isso. Boa devolver para o pergunta, serviço gostei. de saúde e fazer o descarte, né? Provavelmente. Mas é uma boa pergunta mesmo. Uma pergunta para a Vivian aqui. Sabendo que o dolutegravir pode causar aumento de peso, seria mais interessante oferecer outro esquema para gestante obesa, com diagnóstico recente? Então, essa é uma desafiadora, né? Eu acho que se o diagnóstico é recente, a carga viral ainda está alta, eu priorizaria tornar a carga viral indetectável o mais rápido possível em relação ao peso, né? Se eu tivesse ali na condição do pré-natal, né? A gente tem outras ferramentas para conseguir controlar o peso, e não tantas ferramentas para fazer a carga viral ficar indetectável mais rápido, né? Então, acho que colocando na balança, eu tomaria essa decisão. E óbvio, né, se a gente tivesse outras situações, por exemplo, uma gestante diabética com risco altíssimo de ganho de peso e que já tivesse, né, com a carga viral próxima de indetectável, talvez a gente pudesse contemporizar e escolher outro esquema, mas numa situação de diagnóstico recente, eu certamente priorizaria fazer a carga viral ficar indetectável. Então, para a Deise aqui, ó, no contexto de má adesão devido a questões sociais da transmissão vertical do HIV em pediatria, né? Sabendo da possibilidade de resistência ao raltegravir, a pessoa fala, já possuo uma paciente com resistência a dolutegravir por uso de raltegravir, né, uma resistência cruzada, e sendo alternativa de falha de integrase, o lopinavir e ritonavir, com péssimo gosto e difícil aceitação. Qual a opinião da senhora em relação à retirada da nevirapina, solução do Ciclon? Eu entendo que ela quer dizer assim, que a nevirapina talvez fosse uma possibilidade que está sendo retirada e está se perdendo essa possibilidade. Acho que é isso, né? Apesar de, pelo menos na maioria dos meus pacientes, atualmente já serem resistentes à nevirapina por terem usado no passado, eu acho que é uma opção ainda que a gente valoriza na pediatria. Como a gente não tem muito arsenal terapêutico, a gente sempre estrila quando fica bravo, quando querem tirar alguma das nossas opções. Então, o grupo do consenso já se manifestou contra essa retirada da nevirapina. Legal. E aí, Deise, por último, para a gente encerrar, uma colega pediu para você falar um pouquinho de como que está a transmissão vertical no Brasil. Então, houve uma queda muito importante, né, da transmissão. O último trabalho, teve um trabalho do Brasil inteiro, que era da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2007, que tinha caído para 6%, assim, no Brasil todo, né, porque tem estados diferentes tem vários Brasis, né, em alguns estados a redução é maior do que outra, mas, assim, houve uma redução de 22% da taxa de detecção de AIDS em crianças menores que 5 anos, de 2015 para 2019, e essa taxa de detecção de AIDS em menor de 5 anos é reflexo de redução de transmissão vertical. Então, há, com certeza, uma redução importante da transmissão vertical, a gente precisa melhorar ainda mais, né, de uma forma homogênea no Brasil, mas isso é fato. Uhum. Legal. Quer falar alguma coisa, Vivian? Não, acho que eu concordo totalmente. A gente tem instrumento para isso, né, Deise? Isso que é mais importante para dizer. Acho que uma das coisas que eu deixei de falar na parte do acompanhamento das mulheres é que, tipicamente, mulher tem menos acesso ao diagnóstico do que homem, né? A gente tende a pensar no Brasil
como a gente vive uma epidemia concentrada, que quem precisa testar é homem gay, né? A gente não pensa nas pessoas todas que têm vida sexual ativa como alvo de estratégia de testagem, né? Então, a própria OMS recomenda a estratégia de Provider Initiated Testing and Treatment, né? A gente oferecer teste para as pessoas, não só quando tem sintoma evidente de imunossupressão, não só quando tem tuberculose, né? Mas também quando a gente simplesmente, né, tem oportunidade, tem uma pessoa lá com vida sexual ativa, que vale a pena testar, porque a gente tem, né, um tratamento que muda completamente a história natural da doença. Maravilha, pessoal, olha, que espetáculo, assim, eu fiquei muito feliz de ter duas grandes professoras, pesquisadoras, mulheres, né, duas grandes mulheres, né, falando sobre essa questão, isso é tão importante, né, tanto a saúde da mulher e dos seus filhos. A gente teve mais de 130 pessoas assistindo, ainda temos aqui agora, tínhamos 95, agora 88, o pessoal já está saindo, né, porque a gente está terminando. E, assim, agradecer muito a vocês pela excelência das apresentações, agradecer a todos que estiveram conosco, pelas questões que enviaram, pela participação, acho que foi extremamente produtivo, e até o próximo Terças com a SPI, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.